E aí ele diz o quê? Eu vou dizer também para vocês que eu vou estar gravando essa aula, para que depois, né, eu poste essa aula para quem não conseguiu assistir. E vamos nós dar início à nossa aula. Ó, mudanças climáticas, a gente já viu. Vou dar uma recapitulada no conteúdo. Qual é a página mesmo? Grandezas. Oi, página 47, certo? Do livro. Certo. Já vimos grandezas físicas, vimos propriedades da matéria semana passada, e hoje nós vamos ver substâncias e misturas, certo? Página 47 do livro. Vamos lá. Ó, as substâncias e misturas, gente, geralmente, isso é conteúdo que vocês viram no nono ano, pelo menos é para terem visto, né? Então, aí, ó, substâncias e misturas, a gente diz que são substâncias puras, bom dia, são substâncias que são constituídas por uma substância pura, quando ela apresenta as mesmas propriedades físicas, químicas e de grupos em toda a sua extensão. Como é que eu vou saber o que é uma substância simples e uma substância composta? Que aí, né, as substâncias puras são divididas, né? Tem no livro de vocês, página 47. Elas são divididas em simples e compostas. Quando é que ela é uma substância simples? Como é que eu vou saber que ela é uma substância simples? Quando ela é formada apenas por um elemento. Conhecem a tabela periódica? Não conhecem? Já viram a tabela periódica? Os elementos da tabela periódica, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono, pelo menos já deram assim uma vista. Se não estudaram a tabela periódica, já, né? Se não estudaram ainda a tabela periódica, vocês vão estudar, são próximos conteúdos, a gente vai saber da história da tabela, vai conhecer do surgimento, vai conhecer dos cientistas e vai conhecer os elementos, tá? E aí, o que é essa substância simples? É quando ela é formada apenas por um elemento. Ele traz um exemplo aí, o oxigênio. O oxigênio é um átomo de oxigênio só. Aliás, é 2 átomos de oxigênio, porque ele é um O2. Mas ele é oxigênio, ele não tem um outro elemento diferente do oxigênio aí, não. Por isso, ela é uma substância simples. E aqui abaixo, substância composta é quando ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Ele traz aí um exemplo. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí ele é uma substância composta. A água, todo mundo conhece, né? A água ela é uma representação, né? Ela é representada pela molécula H2O. E aí ela tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, ela é uma substância composta. Substância simples formada apenas por um elemento. Substância composta formada por 2 elementos ou mais, tá? Só isso. Olha aqui um exemplozinho de substância simples, o ozônio. O ozônio, ele tem 3 elementos de oxigênio, tá? Ele está presente na atmosfera. O mercúrio, ó, ele é um elemento só, um átomo só. É o Hg, a representação dele, tá? E ele é só um átomo de mercúrio. O gás hélio, ele é somente um átomo, tá bom? Aí, ó, a representação dele é o H. Ixi, esse daqui eu não vou conseguir aceitar, não, porque esse aqui tá estranho. Não colocou o nome. Apesar de estar com o e-mail da escola, o nome tá muito estranho. Não vou aceitar, não. Coloquem os nomes de vocês para me saber, porque depois entra uma outra pessoa na aula que não seja, aí atrapalha a nossa aula. E o gás nitrogênio, ó, ele é apenas um elemento, que é o nitrogênio, e 2 átomos de hidrogênio. Ele é uma substância simples. Quando é uma substância simples? Quando é apenas um elemento da tabela periódica, certo? Quando é uma substância composta? Quando ele é 2 elementos da tabela periódica. Aqui no caso, eu trouxe, ó, o gás carbônico, que é um gás que também está presente na atmosfera.
Ele traz, ó, na sua representação, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Quando eles estão unidos, eles formam o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico. Certo? E ele traz também o álcool etanol. O álcool etanol tá aí, ó. Ele traz um átomo de, aliás, 2 átomos de carbono, ó, na representaçãozinha dele, CH3, CH2OH. Então, aí ele traz vários átomos, vários elementos diferentes, ó. Ele traz 2 átomos de carbono, a gente poderia dizer que é o C2, H3, H2 com H, então dá 3, 5, 6 átomos de hidrogênio. Então, seriam C2, H6 e um átomo de oxigênio. Então, aí, ó, ele é mais de um elemento. Então, ele é uma substância composta. Álcool, a gente conhece como álcool etanol. Certo? Essas moléculas, né, futuramente vocês irão conhecer, irão também conseguir, né, fazer essas moléculas, iguais estão aqui na minha blusa, ó. Tem várias moléculas formadas na minha blusa, né? Então vocês irão conhecer futuramente até saber identificar que molécula é aquela, tá bom? Vão olhar para a minha blusa e vão conseguir identificar qual é a molécula que está escrita na minha camiseta, certo? Tudo isso vocês vão saber futuramente, né? Para vocês terem ideia, gente, a química ela não é difícil, a química ela é fascinante, perfeita, maravilhosa, linda, tá bom? Ó, classificação das matérias. Elas vêm também, além de substâncias puras e simples, esse horário é meio complicado, que é o horário que o pessoal da fábrica passa, e aí eu tenho que falar um pouquinho mais alto para vocês. E misturas. As misturas, elas também têm uma classificação em fases, certo? Uma fase ou 2 fases, vou já mostrar para vocês. E aí, o que são essas misturas? Quando uma substância apresenta diferentes propriedades físicas, químicas, de grupos variáveis, ao longo da sua extensão, a gente vai dizer que ela se trata de uma mistura. A grande maioria dos materiais que nos cercam são constituídos por misturas. Um exemplo é o petróleo. O petróleo, a gente sabe que ela é uma, vamos dizer assim, uma matéria-prima para várias outras substâncias, né? Um exemplo, o asfalto. O asfalto, ele sai do petróleo. Combustível, ele sai do petróleo, é derivado do petróleo, enfim. Tem várias substâncias que são derivadas do petróleo. E aquilo ali é considerado uma mistura, tá? Aqui eu trago alguns gráficos, alguns diagramas, que também estão no livro de vocês, mas eu não vou me atentar a eles, tá bom? Só para que vocês vejam depois no livro de vocês, na página 49 tem o diagrama 1, diagrama 2, né? Mas eu não vou me atentar muito a isso. E essas misturas, elas podem ser consideradas homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas, ele traz um exemplo aqui, a água e sal. Quando eu misturo água e sal, eu consigo, quando ele se dissolve o sal, eu consigo saber o que é o sal, o que é a água? Eu não consigo, porque ali eu só consigo ver a olho nu só o líquido. Então, é só uma fase ali na água e no sal. Então, ela é uma mistura homogênea. Homogênea é quando existe somente uma fase, certo? Prestem atenção no conceito. Homogênea, existe somente uma fase. Heterogênea, existe mais de uma fase, e ele mostra no exemplo aí a água e o óleo. Aí entra também a questão da densidade, né? O que é mais denso, o que é menos denso, não é isso? Então, assim, a água e o óleo, eles são immiscíveis, eles não vão se misturar, tá bom? Então, assim, como eles são immiscíveis, eu consigo enxergar ali 2 fases nele. Então, ali é uma substância heterogênea. Homogênea apresenta apenas uma fase, heterogênea apresenta 2 ou mais fases. Pronto. Só isso que vocês precisam saber, tá certo?
E para entender, né, associar quando vocês verem os exemplos. Se eu consigo ver mais de uma fase ali, ela é uma substância heterogênea. Se eu não consigo ver mais de uma fase, ela é uma substância homogênea. Mas existem os casos de substâncias heterogêneas que eu vou achar que é homogênea. Que casos são esses? Vou mostrar para vocês agora. Então, vendo aí a imagem do leite, do soro e do suco da laranja. Aí são exemplos de substâncias heterogêneas, mas que eu posso confundir e achar que ela é homogênea, porque eu não consigo ver aí mais de uma fase presente, né, nessas substâncias. Porém, elas são heterogêneas, ó. Ele diz aí, materiais homogêneos apresentam uma única fase em toda sua extensão, e as heterogêneas apresentam duas ou mais fases, né? Para que o material ele seja considerado homogêneo, ele deverá apresentar uma só fase, inclusive quando visto a microscópio. E, né, a olho nu, elas parecem ser homogêneas, mas que na realidade elas são heterogêneas. A microscópio, quando eu ver aí, né, tem uma bolsa de sangue. Quando eu olho para a bolsa de sangue, eu acredito que ela seja homogênea, porque eu só vejo o líquido, só vejo o sangue. Porém, a microscópio, eu vou conseguir enxergar ali, né, várias substâncias presentes nelas, os glóbulos vermelhos, as hemácias, enfim. Então, ela é uma substância heterogênea, certo? O leite antes da fervura, de levantar a fervura, ela é uma substância homogênea, eu acredito. Aliás, eu vejo uma substância homogênea, mas ela não é realmente uma substância homogênea, ela é heterogênea. Quando levanta-se a fervura, você já consegue identificar camadas ali de gordura. Então, tem mais de uma substância nela, né? E às vezes eu posso me confundir e achar que ela é uma substância homogênea, mas ela não é. Ela é uma substância heterogênea, viu? Gravem isso na mente de vocês, porque vai ter questões que caem sobre isso. E você pode se confundir e achar que ela é uma substância homogênea, mas ela não é homogênea. Elas são substâncias heterogêneas. E ele traz também o suco de laranja, porque às vezes ainda, né, existem os resíduos ainda da laranja no próprio suco. Então, você acha que ela é uma substância homogênea, mas ela não é, ela é uma substância heterogênea, tá? E uma parte fundamental que vocês entendam, que cai em vestibular, cai em Enem, isso é conteúdo de vestibulares de Enem daqui a 3 anos, aliás, há 2 anos, né? No terceiro ano vocês já vão ver um pouco mais sobre isso, tá? Substâncias e misturas. E separação, processo de separação de misturas, porque cai no Enem. É um conteúdo de primeiro ano que vocês vão ver nas provas de vestibulares e no Enem dos próximos anos da vida de vocês. Por isso que eu quero que vocês entendam muito bem esse conteúdo. E o que são os processos de separação de misturas? Elas estão encaixadas dentro das homogêneas e das heterogêneas, tá? Quando elas são homogêneas, a filtração, por exemplo, é um processo de separação de misturas de sólidos mais líquido. Um exemplo aí é a água e a areia. A água e a areia vai passar por um processo de filtração. Pronto, uma filtração comum na casa da gente, geralmente a gente tem um filtro, né? E aí a gente coloca uma água, que a gente não sabe a procedência daquela água, para filtrar, para purificar aquela água, né? E lá dentro do filtro existem aqueles 2 componentes, né, que estão lá dentro do filtro, porque aquilo ali, justamente aquilo, que vai fazer o processo de filtração. Então, na casa da gente existe, né, um material de filtração de substâncias, que é ali que a gente considera como filtragem daquela água, e que separa os sólidos, os resíduos sólidos daquela água, e a água, né, vai sair purificada e apropriada para o consumo da gente, tá? Então, ali é o processo de filtração. Decantação é uma separação de mistura de líquido mais líquido. Olha como é complicado, porque a decantação são 2 líquidos. Um exemplo aí é a água e o óleo.
A água e o óleo, eu vou deixar ele decantando. Quando eu falo decantando, eu vou deixar ele em repouso. Eu vou pegar o material, vou pegar os dois líquidos, a água e o óleo, para me fazer o processo de separação daqueles dois líquidos, que são substâncias heterogêneas, né? Eu consigo ver o óleo e consigo ver a água, eu vou deixar ele ali decantando, ou seja, em repouso. Depois de um determinado tempo, eu vou conseguir separar aquele material ali. Depois que ele passar por esse processo de decantação, eu vou conseguir separar aquele material. Então, ali é a separação de decantação. Flotação é a separação de mistura por meio de injeção de ar ou gás em uma suspensão de partículas. Gente, ó, a flotação, ela acontece muito em separação em processo de limpeza de água, em tratamento de água e de esgoto. Por exemplo, na CAGES, se você chegar lá, né? Futuramente, se a gente for fazer uma aula de campo, e aí eu levar vocês para a CAGES lá, vocês vão observar os tanques. Tem tanques enormes e vários processos ali de purificação dessa água. A gente sabe que a água ela não vem do Poço Verde, ela vem direto para a sua casa, não. Ela precisa chegar até a CAGES, passar pelo processo de tratamento. Lá existem os laboratórios, né, que é tudo organizado, a qual vai passar por vários tanques, eles vão colocar várias substâncias nessa água para purificar essa água e ela chegar a um nível de boa para o consumo, né? Então, assim, aquela água ali, ela passa por todo o processo de tratamento. E um desses processos é a flotação. Eles colocam ali substâncias, a gente sabe que eles colocam ali uma substância muito conhecida, não me lembro agora no momento, que é eu estou com o nome aqui na ponta da língua e não consigo dizer, mas assim que eu lembrar, eu falo para vocês. É uma substância que é muito utilizada nesses processos de limpeza de água, e aí eles levam, né, para o laboratório, lá faz várias testagens até chegar na nossa casa. Não é isso? Então, é um processo de separação de misturas, é a flotação. Dissolução fracionada também, ela separa sólidos com solubilidades diferentes num determinado solvente ou temperatura. Um exemplo aí é a areia e a serragem. A gente sabe que a areia e a serragem são dois sólidos. A serragem é um material, é um pozinho bem fininho. Como é que eu ia conseguir separar esses dois sólidos e esse pó dessa areia? Se eu não colocar dentro desse recipiente que está lá o pó, né, da serragem e a areia, se eu não colocar lá dentro um líquido, esse líquido vai ser o solvente, né? Então, ali dentro eu vou ter que colocar um líquido para poder fazer a separação de um material, depois eu vou tirar o outro material, entendeu? Depois que eu coloco o líquido, é que ali vai ocorrer a separação, e aí eu vou retirar um material, no caso, né, o pó da madeira, a serragem, e depois eu retiro a areia. E ali acontece o processo de separação. E heterogêneas é destilação simples, separação de misturas sólidos mais líquidos, no caso, água e sal. E destilação fracionada é a separação de líquidos miscíveis. Quando eu falo de líquidos miscíveis, são líquidos que se misturam, certo? São substâncias que se misturam. Então, é muito difícil também. São processos, né, bem demorados. Por quê? Porque são líquidos que se misturam, tá certo? E aí eu trago para vocês, no livro de vocês, vem esses processos de separação de misturas bem resumidos. Então, eu trouxe para vocês mais alguns processos de separação de mistura. Sólido e sólido. Ele vem a catação, por exemplo, o feijão. Eu vou colocar o feijão no fogo e ali eu tenho que separar, né, o feijão para o meu consumo e aquelas pedrinhas que ficam. Então, assim, eu não vou botar o feijão junto com as pedras dentro da panela para cozinhar o feijão. Eu vou ter que separar. Então, ali é um processo de separação de catação, certo? A gente faz em casa.
Separação magnética. Separação magnética, geralmente ela acontece por separação através de um ímã. Por exemplo, vai ter uma questãozinha mais na frente que vocês vão ver como é que acontece esse processo de separação magnética com esse ímã. Geralmente, quando existem aves sujas de limalhas de ferro com petróleo, esse processo de separação e de limpeza dessas aves acontece com um ímã. Eles vão colocando o ímã lá na ave, né, no corpo da ave, e aí vai existir aquela atração entre as limalhas de ferro, certo? Então, assim, é um processo bem interessante, a gente chama de ação magnética. Ventilação, utilizado na indústria para separar, para tirar a casca do arroz. A gente sabe que o arroz ele é um produto que ele vem com casca, então, para fazer essa separação da casca do arroz, existe o processo de separação de ventilação. Cristalização fracionada, levigação, dissolução fracionada, tudo isso é misturas, processo de separação de misturas heterogêneas. Sólidos e líquidos, decantação, filtração simples, centrifugação, filtração a vácuo. Centrifugação, ela é muito utilizada para processo de separação de exames de sangue. Você faz o exame de sangue, aí retira aquela quantidade de sangue, bota num tubo de ensaio, eles colocam na máquina, a máquina é a que faz o processo de centrifugação, ela roda. E ali elas conseguem, né, separar vários componentes que tem ali no sangue. Então, é muito interessante também o processo de separação de centrifugação. Filtração a vácuo, líquido e líquido, decantação, gás e sólido, decantação e filtração. E nas misturas homogêneas, sólido e líquido, evaporação e destilação simples, líquido é líquido, né, destilação fracionada, e gás, liquefação fracionada e absorção. De antemão, eu vou dizer para vocês que esse conteúdo de separação de misturas, eu vou trazer ele mais detalhado para vocês na próxima aula, mostrando, inclusive, como é que acontece esses processos de separação. Por quê? Porque nós vamos fazer o nosso trabalhinho sobre esse conteúdo, tá? Então, assim, o trabalho para a nota final de vocês, do bimestre, vai ser sobre esse conteúdo. Então, na próxima aula, eu vou trazer mais sobre esse assunto de processo de separação de misturas. Porque também é um assunto que cai no Enem, então é importante que vocês já comecem a estudar sobre isso, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe 4 questõezinhas que nós vamos resolver agora, visto que vocês não terão atividade hoje de química, porque a atividade vai ser vocês fazerem a prova de vocês. Hoje tem prova de História e Geografia, que é para resolver hoje. É dessa prova que vocês vão ter a nota de vocês do bimestre. Então, resolvam conscientemente essa prova de vocês. E amanhã vocês terão Química, Física e Biologia. E é dessa prova que vocês também terão as notas de vocês de Química, de Física e de Biologia do final do bimestre de vocês, certo? Que é a primeira nota de vocês que a gente vai colocar lá no sistema, tá bom? Então, resolvam conscientemente. Vocês estão em aula, mas terminou as aulas, no intervalo de tempo, façam essa prova. Hoje à tarde nós vamos ter aula de formação cidadã. Mas aí eu vou reduzir o tempo da nossa aula, porque eu só quero mesmo conversar com vocês sobre algumas pendências que a gente tem em relação a atividades. Não percam a nossa aula, e aí eu vou dar um tempo também para vocês resolverem essa avaliação de vocês hoje, certo? E aí, para finalizar, vamos lá para as nossas questõezinhas. É uma questão de vestibular, e aí ele diz assim, ó, com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema à sua classificação, exceto quando ele fala aí exceto, quer dizer que ele quer o item que não é correto, certo? Então, a partir do que eu acabei de falar para vocês, ele diz: a água de coco, ela é heterogênea?
A água do mar filtrada, ela é homogênea? A laranjada, o suco de laranja, ela é heterogêneo? O leite, ele é homogêneo? Qual a opção aí está errada? Se não quiserem falar, coloque no chat o que é que vocês acham. Qual é a opção aí que está errada? Eu estou vendo aqui que muita gente não colocou seu nomezinho aqui no chat, então coloque para eu me saber quem é, viu? Coloque seu nome para eu me saber quem é e dar a frequênciazinha de vocês aqui na minha folha, viu? Muita gente não colocou ainda seu nome. Certo? E participem também, digam aí qual é a opção que vocês acham que é a opção errada. Lembram que eu falei que, por exemplo, eu vou citar aqui, o suco de laranja, ele era realmente heterogêneo, mas a gente acha, né, que ela é uma substância que só tem uma fase e que ela é homogênea. Então, aí ele traz como opção correta, heterogêneo, certo? Ela é heterogênea. A água de coco, ela é heterogênea? Sim, a água de coco ela é heterogênea porque ela tem líquido, mas ela também vai ter resíduos do coco. Então, ela é uma substância heterogênea. A água do mar, ela é homogênea? Sim. A água do mar filtrada, ela é homogênea. Então, a opção que ficou aí como sendo a opção que não é correta é o item D, o leite. O leite, a gente acha que ela é homogêneo, mas ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Então, a opção errada aí é o item E, certo? Caiu essa questão, eu não quero que vocês errem mais essa questãozinha. Ok? Próxima questão. Considere os seguintes sistemas. Nitrogênio e oxigênio. São dois gases aí, duas substâncias simples. Etanol hidratado, aí ela é uma substância composta. O etanol, lembram que eu mostrei para vocês a moléculazinha do etanol? Tem duas moléculas de carbono, 6 moléculas de oxigênio, ou de hidrogênio, e um átomo de oxigênio, aliás. Então, ali, ela é uma substância composta, e quando ele fala que é hidratado, ele possui água, e a água também é uma substância composta. Água e mercúrio, a água é uma substância composta, e o mercúrio é uma substância simples. Então, o que é que ele quer da questão? Ele diz, assinale a alternativa correta. Os três sistemas são homogêneos? Não. Existem aí alguns casos que eles são heterogêneos, certo? O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. O nitrogênio e o oxigênio são homogêneos? São. Eles apresentam somente uma fase. Eles são substâncias simples? O que vocês acham? Coloca aí no chat. São substâncias simples? São substâncias simples. O nitrogênio ele é uma substância simples. É só uma molécula de N, de nitrogênio. E o oxigênio também ele é uma substância simples. Então, qual a opção correta aí? O item B. O item B é a opção correta. O item C, o sistema 2, ele é homogêneo, formado por substâncias simples e compostas. O 2, etanol hidratado, ele é formado somente por substâncias compostas, certo? O item D, o sistema 3, é heterogêneo, formado por substâncias compostas. O 3, a água é heterogênea, mas o mercúrio, ele é uma substância simples. Aliás, a água é uma substância composta, mas o mercúrio ele é uma substância simples. Então, o item D também está errado. E o sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio? Não. Não é uma solução formada por água e mercúrio. Então, a opção correta aí é o item B. Viram como a gente, analisando a questão, é que a gente consegue resolver essa questão?
A próxima, assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas. Ele quer mais de uma opção aí. Então, são substâncias, misturas homogêneas que apresentam somente uma fase. Água mineral, o aço, existem vários componentes no aço, até formar o aço. Porém, ela é uma mistura homogênea, né? Eu não consigo identificar mais de uma fase ali. Salmoura também é uma mistura homogênea. Refrigerante também é uma mistura homogênea. E a gasolina também é uma mistura homogênea. Então, a única coisa que não é homogêneo aí é o ferro. Se eu unir o ferro a um outro componente, ele vai ser heterogêneo, ele não vai ser homogêneo. Certo? E a última questãozinha, para eu encerrar aqui com vocês, ela diz: a preparação de um chá, aliás, a última não, ainda tenho mais uma, mas a outra é mais simples ainda. A preparação de um chá utilizando já os tradicionais saquinhos envelope, em ordem de acontecimento, acontece os seguintes processos. Ele quer saber qual é o processo aí que acontece quando eu estou preparando aquele chazinho. Geralmente eu compro em supermercado ou em farmácia, que vende já nos pacotinhos. Como é o processo que eu faço? Eu faço o processo de fervura da água, eu tiro a água, coloco em um recipiente, em um copo, pego aquele chacezinho, né, do chá, porque eu não faço diretamente da planta, eu faço do pacotinho, eu coloco aquele pacotinho dentro da água e aí eu deixo, né, ele por alguns minutos, né, sendo envolvido ali. Para quê? Para que caia, né, saia ali, seja extraído, melhor dizendo, os minerais daquela substância, né, e ali eu consiga absorver a parte, né, a qual eu realmente quero como produto para ingerir. Então, que processo é esse que é feito? Filtração e dissolução? Não. Extração e filtração? Não. Extração e decantação? Também não. Dissolução e decantação? Também não. A opção correta aí é o item B. Ele ocorre a filtração e a extração, né, da melhor parte que tiver daquele chazinho para o meu consumo, certo? Ali ocorre um processo de filtração e um processo de extração, certo? E isso é uma coisa que a gente faz bem comumente em casa quando está preparando um chazinho daqueles. A última questãozinha que eu trago para vocês, que é uma questão dada e é questão de vestibular. É uma questão dada, é uma questão de vestibular. Olha o que é que ele diz. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha, ela vai ficar impregnada de óleo, então é retirada das penas das aves por um processo chamado de quê? Olha o que é que ele diz. A pobre da ave está lá toda coberta de petróleo. Eu vou ter que jogar nela limalha de ferro. Por quê? Porque o óleo, ele gruda na limalha de ferro. Porém, como é que eu vou tirar aquela limalha de ferro? Através do processo de separação de misturas, chamada de ação magnética. Eu vou utilizar um ímã. Vou passar naquela ave e ali vai se, né, unir a limalha. A limalha, ela vai sair do corpo, né, da ave, e a pobre da ave vai ficar limpa, né, vai ser retirada aquele petróleo, que o petróleo, ele gruda, certo? Então, joga a limalha, utiliza-se o processo de separação de ação magnética, e aí ele puxa aquela limalha, que automaticamente vem também o petróleo. Tá bom, gente? E aí eu encerro com vocês, com essa última questãozinha. Vou lembrar para vocês que hoje à tarde a gente tem aula de formação cidadã, tá bom? 1h da tarde, eu coloquei, realmente a nossa aula ela é 2 horas,
mas eu coloquei para ser 1 hora, por quê? Porque vocês têm aula 3 horas da tarde. Então, eu quero ser bem breve, tá bom? Eu quero ser bem breve nessa aula, para que eu dê o tempo que vocês façam a avaliação que vocês têm que fazer hoje, que é a avaliação de história e de geografia, que está lá no professor online e no aluno online de vocês. Lembrando, né,